Queridos alunos, boa tarde. A nossa segunda aula do dia de hoje, Geografia. Para a aula de Geografia, nós estamos falando de mundo, trabalho e inovação tecnológica. Pegue o seu PET na páginas 57, 58 e 59, terceira semana. Vamos lá? Temos aí. O seu PET fala assim, ó, para saber mais, ajude a criança a observar a evolução dos meios de transporte e comunicação. No decorrer dos tempos, mostre por meio de livros didáticos, jornais e revistas diversas e na internet. Lembra que lá em sala de aula ainda, antes da visita do DEMAI, uns 2 dias antes, que nós vimos um vídeo, falamos de imã e de meios de comunicação? Pois é aquele assunto que eles estão retomando agora, tá? Então nós temos aí, tema, o transporte e a comunicação na rede urbana. A formação de uma rede urbana, ou seja, de interação entre as cidades, só é possível quando elas estão interligadas pelos meios de transporte e de comunicação, pois eles são fundamentais para a troca de informações, deslocamento de pessoas e mercadorias. Lembra lá aquela atividade da menina que morava no Paraná e que tudo era interligado? Lembra dos círculos? Pois é disso que ele está falando. Teve gente que não fez atividade porque só vai nos outros lugares a passeio. Você não precisa ir. Você não precisa ir. Eu não preciso ir a São Paulo para saber que o meu dia a dia está interligado a São Paulo. Se eu preciso de uma peça para o meu notebook para continuar dando aula, eu vou lá na loja para comprar. Eles falam, não, nós precisamos aguardar que vai chegar mercadoria de São Paulo. Nós fizemos o pedido e ainda não chegou. Eu não preciso ir lá para saber que o meu dia a dia está relacionado com as outras cidades que são parte dessa rede do todo. Às vezes vem de Belo Horizonte. Às vezes vem do Rio. E aí passa por Belo Horizonte, por quê? Porque está próximo e tem que deixar alguma mercadoria lá, passa por Belo Horizonte e vem fazendo entrega. É assim. As pessoas têm uma rota de entrega. Eles não falam, ó, a Kátia precisa lá em Uberlândia, eu vou lá levar para a Kátia e depois eu vou em Belo Horizonte. Não. Eles têm uma rota. E é por isso que quando você pede algo fora, eles falam a quantidade de dias que gasta para chegar. Porque eles têm todo um trajeto que já é programado. Tá? Então, é interligado. Não é porque você não vai na outra cidade para morar, você não vai para comprar, que ela não influencia no seu dia a dia. Então, eu gostaria, assim, que quem não fez a atividade porque só vai nas outras cidades a passeio, que aproveitasse para retomar o conteúdo. Tá? Eu deixei a atividade separada. Então, continuando aqui. Por isso, é fundamental o bom funcionamento dos meios de transporte, como rodovias, hidrovias, aerovias, entre outros. E também equipamentos de comunicação. No Brasil, o aumento da interação entre o campo e a cidade ocorreu por causa do aumento dos meios de transporte rodoviários e aeroviários, e também devido ao fácil acesso das pessoas aos meios de comunicação como a TV e o rádio, serviços de telefonia e a internet. Aí nós temos a atividade número 1. No Brasil, é um dos poucos países que a malha rodoviária é muito grande e que usa pouco as ferrovias. Ferrovias é o meio de transporte mais barato. E no Brasil, né?
porque resolveram construir rodovias. Para quê? Para ganhar dinheiro. Olha quanto dinheiro foi desviado, né, do objetivo principal na construção das grandes rodovias, das pontes. Vocês ainda vão estudar isso, né, quando for ver a I-2, tá? Do militarismo. Vocês vão ver quando vai falar da construção da Transamazônica, tá? Tudo isso, tá? Uma rodovia que até hoje é inacabada. Quase 40 anos depois e ela tá lá, né? Então vamos aqui, atividade 1. Agora, você é o repórter. Faça uma entrevista com seus avós, bisavós ou algum conhecido idoso. Faça as seguintes perguntas e anote as respostas. Ó, primeira pergunta na letra A. Que meios de transporte sua família utilizava antigamente? Letra B. Havia meios de transporte público na região onde morava? Quais? Como era a qualidade desses transportes? Letra C. Que meios de transportes eram utilizados para viagens longas entre um país e outro? Entre um país e outro há muitos anos que é avião, né, gente? Tá? Para falar que era navio tem que ser lá no início do século. Então você não vai achar alguém assim que, meu avô, não. A minha mãe conta que o meu avô veio de navio, né? Vai ser assim as histórias, tá? Por quê? Porque no Brasil há muitos anos já é avião. As pessoas não tinham dinheiro para avião. Então aquelas viagens, a viagem para ficar mais barata, às vezes era de navio, tá? Não é igual agora que são esses transatlânticos, que é de luxo, não. Isso é mais para excursão. Aquelas viagens mesmo não eram navios tão sofisticados, aqueles que estavam trazendo os imigrantes no início do século passado, não, tá? Então as pessoas vinham normalmente de avião, mas você pergunta as histórias, né? Porque isso a avó vai falar, a minha mãe contou que o avô dela é assim, tá? Se veio alguém de fora, vai ser por aí. Onde a minha mãe morava, onde minha mãe nasceu, onde eu nasci, lá as pessoas viajavam de trem de ferro. Como eu só nasci lá e fui para Itumbiara, eu tinha loucura para andar de trem de ferro. Aí uma férias nossa, ainda criança, nós fomos para Ibiá e aí nós fomos para Catiara de trem. Gente, era um sonho aquilo, né? Era uma maravilha, assim, era tudo o que eu queria, era viajar de trem. E nós viajamos de trem, né? E os trens que fazem viagem de passageiros são organizados, é arrumadinho, é bonitinho. Belo Horizonte ainda faz, né? Belo Horizonte e Espírito Santo. E aí as pessoas têm que marcar com antecedência, porque não acha vaga fácil. As pessoas vão apreciando a paisagem. As pessoas saem daqui, vai para Belo Horizonte para fazer essa viagem Belo Horizonte e Espírito Santo de trem, tá? Então, assim, é uma coisa que virou quase artigo de luxo, né? Enquanto que no Japão a gente viaja para todo lado de trem. De trem. Você vai de trem normal, você vai de Shinkansen, que é aquele que é o bala, né? Que é o trem bala, mas é trem, tá? Todo mundo viaja de trem. A gente vai de Toyohashi a Nagoya, que não é longe, mas vai de trem. Compensa ir de trem. O meio de transporte público é organizado, é limpo, tem horário. As estações são organizadas. Não é igual aqui, que transporte público é lotado, que as pessoas não querem nem passar perto. De preferência, quer comprar um carro para não andar num ônibus que está goteirando dentro, né? Então, continuando. Observe as imagens e leia as legendas.
Então nós temos aí um homem no meio de uma lavoura de trigo. Aí tá assim, produtor rural utilizando a internet no campo, imagem disponível, e aí tem todo o endereço dele na internet, ó, um smartphone, o WhatsApp, aplicativos e o acesso, tá? Então nós temos ainda, ó, outro senhorzinho aqui lendo um jornal, ó, homem lendo jornal na praça, imagem disponível em, aí tem todo o endereço eletrônico. Compare as imagens e explique quais são as vantagens e as desvantagens de se ter acesso à informação. Não importa se é com jornal ou se é no iPad, se é físico ou virtual, o importante é ter acesso às informações, tá? Então, continuando aqui, atividade 3. Você vai escrever aqui, ó, tem as linhas, mas você pode apagar, tá, gente? Essas linhas aqui, ó, dá pra apagar. Ó, vou até apagar, vou deixar o espaço em branco. E aí você, na hora que for escrever, você tem um espaço aí pra escrever a quantidade de... Pronto, tá? Apaguei as linhas. Aqui nós temos a atividade número 3. Na atividade número 3 está assim: o acesso ao desenvolvimento tecnológico não é para todos. Esse acesso varia de acordo com as condições econômicas dos cidadãos. Existe uma grande desigualdade, ou seja, algumas pessoas com acesso aos melhores meios de transporte, enquanto outras dependem de um transporte público de má qualidade. Em outros casos, pessoas com acesso à informação, enquanto outras sequer têm um aparelho de rádio em casa. Observe a imagem abaixo e responde. Acabei de falar para vocês do transporte público de má qualidade. Olha aqui, olha essa parada de ônibus aqui num terminal. Tá até parecendo que é Uberlândia, né? No terminal central, mas não, é Goiânia. Ou seja, é tudo a mesma coisa. Se você vê no Jornal da Manhã de Belo Horizonte, você vai ver que é a mesma coisa. Ou seja, qualquer lugar no Brasil, os ônibus andam lotados, as pessoas se amontoam, se aglomeram na porta do ônibus, fica parecendo que eu te empurro que aí eu entro primeiro. É criança enfiando no meio assim para entrar rápido, para segurar lugar. É uma coisa horrorosa. Brasil. Aqui tem o rapaz, isso é antes da pandemia, porque na pandemia também a diferença é que algumas pessoas, agora na pandemia, algumas pessoas estão de máscara. Então você vê que é antes da pandemia porque não tem ninguém com máscara. Mas aqui ele colocou que foi 20 de março. Tá aqui, ó. Goiânia, notícia 20/3/2020, 20 de março. Então a pandemia já estava começando, não tinha obrigatoriedade da máscara. Então as pessoas não estão de máscara. Mas mudou? Não. Você vai, eu não sei, professora, eu não ando de ônibus, eu não sei, professora, eu não vou no terminal, eu não sei, porque aqui em casa ninguém vai no terminal. Ninguém pode estar indo no terminal. Mas se você for, você vai ver que a única diferença de antes da pandemia para agora, depois da pandemia, é a máscara. Eu tinha um tempo, quer dizer, eu não sei quando eu tinha ido no terminal. Não lembro quando eu fui no terminal. E eu fui no terminal agora na semana do saco cheio, no finalzinho da semana. A mesma coisa, os ônibus lotados, uma coisa horrorosa. E tem gente que está no terminal de máscara. Entra no ônibus, tira a máscara, que é pior ainda, né? Então nós temos aí um terminal de ônibus lotado em Goiânia, Goiás, e a imagem está disponível. Então quando ele fala, observe a imagem abaixo. Aí tem outra imagem aqui, ó. Uma rodovia cheia de carro,
as motos no meio dos carros, não tem uma pista exclusiva para moto. As pistas aqui são separadas, mas tem um carro enfiando na frente do outro aqui, coisa de gente mal educada, né? E aqui fala assim, ó, trânsito congestionado em Belo Horizonte, Minas Gerais. É só em Belo Horizonte que é assim? Não, é igual o terminal de Goiânia. Com todo lugar que você vai é assim, aqui também. Vai 6 horas da tarde ali, ó, aqui na BR, ali perto da ponte aqui, do Rio Berabinha. Se um caminhão estragar ali perto do posto, então acabou. Isso aqui, ó, vira uma fila quilométrica. E é pior, porque aqui só tem carro pequeno lá. Além dos carros pequenos, tem os caminhões, né? E as motos enfiando no meio, aquela bagunça. E aqui tá assim, quais problemas são retratados nas fotografias? No lugar onde você vive, acontece esses problemas? Comente. Claro que acontece. O nosso terminal central fica lotado. A nossa cidade, como ela é a segunda do estado, a maior do estado, e a segunda maior frota do estado, é a mesma coisa disso aqui. Isso aqui purinho. Ninguém quer andar de ônibus. Quem pode, compra um carro. Então, letra A. Quais problemas são retratados? Já falei disso, né? Voltei para a imagem e esqueci disso. Então, você vê aqui que os problemas retratados nas duas imagens é o mesmo em qualquer lugar do Brasil. Aqui em Uberlândia acontece? Acontece. Então, você vai falar que aqui em Uberlândia acontece isso? Vai. Você vai comentar? Você vai. Tá? O que os problemas retratados causam na vida das pessoas? O que causa? Terminal cheio, lotado, ônibus demora para chegar, ônibus fora do horário, ônibus sujo, ônibus superlotado. O que isso causa na sua vida? Na minha nada, porque eu não pego ônibus, mas das pessoas no geral. O que você acha que as pessoas sentem? Tá? Na sua opinião, de que forma esses problemas poderiam ser resolvidos? Como que resolve um problema que abrange toda a população? Políticas públicas, cuidar do transporte. Se tivesse meio de transporte eficiente, o terminal não teria lotado, não estaria desse jeito, e as vias rodoviárias aqui eu também não estaria lotado desse jeito. Por quê? Porque as pessoas iam andar de ônibus, de trem, de bondinho, aquilo que fosse mais acessível, um preço acessível, e que ela não teria que preocupar com o desgaste do automóvel. Quando eu falo assim, no Japão, só fala do Japão, porque eu não tenho experiência de outro lugar. No Japão, por exemplo, as pessoas vão de carro até na estação do bondinho. Tem um estacionamento gigante, as pessoas deixam o carro lá, atravessam a rua e pegam o bondinho. Porque ele para na estação, as pessoas lá da estação pegam o trem e vai para onde precisa. Tá? Tem também uma estação de bicicleta. Quem não tá de carro, tá de bicicleta, larga a bicicleta na estação. Mas deixa a bicicleta lá, hora que voltar, roubou. Roubou não, ela tá lá. Você pode largar lá. Ela tem só um cadeadinho assim, ó, que você aperta, uma chavinha que não vale para nada, um cadeadinho também que não vale de nada, mas as pessoas respeitam. Aí você volta, tá lá. O máximo que pode acontecer tá caída, porque é muita bicicleta, alguém puxa, cai. Às vezes a pessoa tá levando, mas dependendo do mal educado que puxou, principalmente se for brasileiro, né? Ele vai largar sua bicicleta no chão, no máximo. Mas lá ela vai estar. Você pode até esquecer onde você largou ela. Vai chegar uma hora que vai chegar uma cartinha para você, igual que chegou pro meu filho. Meu filho esqueceu onde largou a bicicleta, chegou uma cartinha para ele, avisando que ele tinha deixado a bicicleta na estação e que precisava recolher e tinha que pagar 1.000 ienes. Por quê? Porque ele achou que tinha deixado num lugar, deixou no outro e eles cobraram pelo tempo que a bicicleta ficou lá parada. Nós achamos que tinha roubado a bicicleta dele. E aí a bicicleta estava lá, guardadinha. Só que ele teve que ir
no posto, né, policial, para pegar a bicicleta que estava guardada, tá? Então, a nossa aula é só. Eles querem mais é saber a sua opinião a respeito dos nossos meios de comunicação e do nosso meio de transporte. Não falou da evolução do meio de transporte aqui, né? Nem dos meios de comunicação, mas nós já vimos isso no livro didático. Então, até a próxima aula de história, que será a quarta aula, né? Amanhã. Tchauzinho. Fique em paz. Até a próxima aula de hoje.